Ó Senhor, vós sois bom, fiel e clemente. Querido irmão, querida irmã, a paz e o amor de Deus esteja com você. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da família. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal do programa Tempo de Recomeçar e que o Senhor nos trouxe para celebrarmos mais esse dia, para que nós vivenciemos a sua palavra, movidos pelo Espírito Santo. Nós iniciamos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, no domingo que passou, nós refletíamos sobre a parábola do semeador. Quando Jesus saiu a semear a semente, semeou em diversos terrenos e apenas algumas sementes caíram em terra boa. Esta terra é a nossa vida, é o nosso coração. Hoje, na continuação daquele evangelho, nós temos mais uma sequência de parábolas, mais 3 parábolas que o Senhor vem nos falar nesse dia, nos ensinando através delas para que melhor nós compreendamos a sua palavra, a sua mensagem. Eu convido você então a tomar comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 24 a 43. É a sequência daquele Evangelho de domingo. Mateus 13, 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolheu depois o trigo do meio do celeiro. Em seguida propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhe por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Tudo isto disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa de seus discípulos e agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia
é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Amados e amadas, mais uma vez o Senhor fala para nós. Mais uma vez o Senhor nos reúne no seu dia para nos falar, para nos ensinar. E como nós vimos aqui hoje, o Senhor nos ensina através dessas parábolas. São histórias que Ele conta para melhor fixar assim em nossa mente e também em nosso coração a sua vontade e o seu ensinamento. Como eu disse no domingo passado, o Senhor nos falava sobre o semeador. Hoje, o Senhor fala sobre 3 parábolas: a do fermento, a da mostarda e também a do joio. Então, meu irmão, nós vamos começar pela última. Começar a falar pelo fermento. O que é o fermento? O fermento, ele faz com que toda a massa seja levedada, que a massa fique fofa, não é isso? Então, assim também o Senhor fala para cada um de nós, que diante das dificuldades, que nós podemos ser apenas o fermento, aquele que dá realmente faz com que a massa fique gostosa. Assim o Senhor nos chama a nós a fazermos com que o mundo em que nós vivemos seja um mundo melhor. Ele também nos fala da semente da mostarda, do grão de mostarda. Todos nós, ou quase todos, sabemos que a mostarda ela tem um grão muito pequenininho. Eu sempre digo que é como se você pegasse uma ponta de caneta e colocasse assim. Esse é o tamanho do grão de mostarda. Mas esse grão plantado, ele faz com que uma hortaliça cresce e ali até mesmo as aves se aninham. Assim é a nossa fé. Muitas vezes dizemos que a nossa fé é tão pequena, mas que se nós a colocarmos a serviço, se nós colocarmos em prática, ela fará também com que muita coisa boa acontece na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado. Pensa, meu irmão, quantas pessoas dependem desta pequena fé que você julga ter. Quantas pessoas poderão ser beneficiadas através da sua vivência da fé? Porque a gente não mede a nossa fé. Eu tenho uma fé grande, eu tenho uma fé pequena. Nós temos fé. E cada um de nós, se nós a colocarmos em prática, nós estaremos fazendo o bem para nós e também para aqueles que estão à nossa volta. E aqui, por fim, vamos falar então sobre a parábola do joio e do trigo e do joio. Eu não sei se você já viu a planta do trigo ou a planta do joio. Se você já teve oportunidade de comparar uma com a outra. Certamente não, né? Na nossa região não se planta trigo, não se planta joio. Mas o trigo e o joio, se você entrar lá no Google e você pesquisar as imagens de trigo e joio, você vai ver a grande semelhança dos dois. De forma que somente lá na hora da colheita, depois das espigas, é que você vai conseguir decifrar o que é trigo e o que é joio. E assim então, nós vemos nessa parábola o Senhor explicando que ele fazendo a homilia, né, da sua
da sua parábola, ele explicando quem é o joio, quem é o inimigo que semeia. E assim a gente precisa, então, irmãos, estarmos também nós atentos, porque o Senhor, ele semeia coisa boa na nossa vida. Ele semeia trigo. O trigo é pão, o trigo é alimento, o trigo é vida. O trigo se transforma pela ação do Espírito Santo no corpo do Senhor, enquanto que o joio, ele só serve para ser queimado ou para alimentar os animais, se você cortar as folhas dele antes. E assim, então o Senhor vem nos falar hoje, nos mostrando que mesmo a semente sendo plantada, ela não pode ser abandonada, ela precisa ser cuidada. O agricultor, ele tem aquelas pessoas que trabalham com ele, tem os seus servos, os seus empregados, e esses não podem ficar dormindo no serviço, precisam estar atentos para que o inimigo não venha semear as coisas ruins, as sementes de joio na nossa vida. A começar, irmãos, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Todos nós, pais e mães, queremos o melhor para os nossos filhos. Nós ensinamos a boa vida a eles, como viver diante da sociedade, como viver diante de Deus, como viver uma vida de ética, de moral, de pudor. Mas de repente, se nós nos distraímos, aí começa a vir as coisas do inimigo, as coisas de fora, as coisas do mundo, as outras pessoas que vêm e ficam lançando essas sementes do mal na vida dos nossos filhos e também das nossas vidas. Então é preciso esse cuidado, é preciso que nós recebamos a palavra e é preciso que nós cuidemos dela e, acima de tudo, que nós a reguemos todos os dias com a água viva do Espírito Santo, com a nossa vida de oração, para que a nossa vida possa prosseguir, para que nós possamos chegar à presença do nosso Deus com a nossa colheita farta, levando para Ele muito trigo, levando para Ele muita coisa boa, levando para Ele o pão, que é o pão da vida. Nesse domingo, então, eu convido você a ser fermento, a fazer crescer à sua volta a graça de Deus. Convido você a ser o grão de mostarda, a colocar a sua fé em ação, para que ela possa crescer, possa frutificar, aninhar os pássaros, acolher aqueles que estão próximos de você. E ser o trigo, cuidar para que o joio não penetre na sua plantação, na sua roça, na sua vida, na sua caminhada. Essas são as três coisas, a mensagem para nós nesse domingo. Que o Espírito Santo de Deus faça chover em nós, chuva de bênçãos. Que o Espírito Santo derrame sobre nós a água viva e faça com que nós sejamos cada dia mais frutuosos, cada dia mais possamos fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos rezar juntos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor abençoe e guarde a você, a sua casa e a sua família. E que nós sejamos livres, libertos de toda essa situação esquisita, estranha que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nesse distanciamento causado por essa pandemia. Que o Senhor liberte a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.